Então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aula de métodos quantitativos aplicados ao agronegócio. Então, a gente dá início hoje ao conteúdo que faz parte do conteúdo de estatística básica, chamado medidas aí de posição, e vamos estudar um pouquinho de algumas medidas de dispersão também. O assunto da aula de hoje é medidas de posição, e vamos ver um pouquinho de medidas de dispersão, só uma medida de dispersão. O que é medida de posição? Quando a gente tem um conjunto de dados, e aí dentro desse conjunto de dados tem a posição de cada um dos dados, de cada uma das repetições que a gente tem. Então, por exemplo, num conjunto de dados aqui, que a gente tem aqui, ó, 7 dados, em que n é igual a 7, como por exemplo aqui, esses dados 4, 5, 4, 6, 5, 8 e 4, esses dados podem ser qualquer informação que a gente mediu, tá? Pode ser quantidade de pessoas, pode ser aí número de crianças numa sala, pode ser qualquer informação. Então, quando a gente tem um conjunto de dados, esse conjunto de dados, cada uma das repetições desse conjunto, cada um dos x aqui, por exemplo, aqui tem x1, x2, x3, x4, x5, x6 e x7. Cada um desses conjuntos aqui de x, eles ocupam uma posição. Então, o que ocupa a posição 1, ele é o x1, ocupa a posição 2 é o x2, até o x7 aqui, porque n, nesse caso aqui, é igual a 7. Então, nesse caso, a gente tem sempre um limite inferior e um limite superior. O limite inferior é sempre o menor número, o número menor que a gente tem aqui dentro do conjunto de dados. E o limite superior é sempre o maior número. E esse limite inferior, ele é a menor observação. Então, ele é o limite inferior, é quando a gente ordenar por ordem crescente esse conjunto, ele vai ser o primeiro número. E ele é chamado de mínimo. E o limite superior, quando a gente ordena em ordem crescente, ele é o maior número, a maior observação. E esse número é chamado de máximo de um conjunto. Então, a gente tem o mínimo de um conjunto e o máximo de um conjunto. E como que a gente vai identificar o mínimo e o máximo? Primeiro passo aqui, ó, ordenar os dados em ordem crescente. Então, eu tenho esses dados aqui e eu vou transcrever ordenando em ordem crescente. Então, eu pego aqui o 4, é o número menor que eu tenho, aí tem o 4 novamente, tem mais um 4 aqui. Então, eu repito o 4, tem o 5, tem o 5, tem o 5 mais uma vez, coloco aqui. Depois de 5, o número maior é o 6 e depois o número 8. Então, depois que eu ordeno os valores, os dados em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, eu encontro o primeiro, o limite inferior, o valor mínimo, a menor observação. Então, nesse caso aqui, o mínimo é o número 4. Então, eu coloco aqui mínimo igual a 4. E o meu máximo é a minha última observação, maior observação, limite superior, que nesse caso aqui é o 8. Então, o meu máximo é o número 8. Com essa medida de posição, chamada mínimo e máximo, que é a posição do maior número e a posição do menor número, origina-se uma outra medida, que aí já não é mais uma medida de posição, é uma medida de dispersão. É uma medida que vai analisar a variabilidade dos meus dados, o quanto que os meus dados variam quando eu comparo o menor valor observado com o maior valor observado. Então, eu vou ter uma análise dessa dispersão, uma análise dessa variabilidade. E essa análise dessa variabilidade pode ser feita de várias formas. Hoje a gente vai ver amplitude. Hoje a gente vai estudar essa medida de dispersão chamada de amplitude, que nada mais é do que você encontrar esse valor de variabilidade baseado no máximo subtraído pelo mínimo. Então, amplitude, chamada de A, vai ser sempre o maior valor, o valor máximo, menos o menor valor, que é o valor mínimo. Então, nesse caso aqui, ó, desse exemplo aqui, em que eu tenho os dados com n igual a 5, eu tenho 5 números, tenho 2, 6, 3, 7 e 8. Primeiro passo, ordenar em ordem crescente. Então, primeiro vem o 2, depois vem o 3, depois vem o 6, depois vem o 7, depois vem o 8. Então, depois que eu ordenei em ordem crescente, eu tenho aqui meu menor valor, 2, meu maior valor, 8. Então, a amplitude é o quê? Máximo menos mínimo. Se máximo é 8
e mínimo é 2, eu vou ter aqui 8 menos 2, que é igual a 6. Então, amplitude é igual a 6. Agora, nós vamos ver uma medida de posição, que considera também um pouco da dispersão dos dados, porque vai considerar todos os dados observados, que é a medida chamada média. É uma medida que vai analisar qual que é a média aritmética do meu conjunto de dados, ou seja, qual o número médio observado. Então, num conjunto de dados em que eu tenho aqui 5 valores, 2, 5, 3, 7, 8, eu posso calcular a média desses valores. Como que eu vou calcular a média desses valores? Eu tenho aqui o primeiro número, é o meu x1, depois x2, x3, x4 e x5. Então, calcular a média é o mesmo que fazer o somatório de xi e dividir por n. Então, eu somo todo mundo, eu somo todas as observações e divido pelo número de observações, que é o n. Nesse caso aqui, eu tenho um conjunto com 5 observações. Então, nesse caso aqui, o meu n é igual a 5. x1, x2, x3, x4 e x5. Então, eu tenho aqui 5 observações. Então, eu faço o somatório de xi e divido por n. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 mais 5 mais 3 mais 7 mais 8. E um detalhe é que a média aritmética ela é dada por essa notação aqui de x barra. É um x com uma barrinha em cima, chamado de x barra. Então, é só somar. 2 com 5 dá 7, com 3 dá 10, mais 7, 17, com mais 8, deu aí 25, dividido por 5, dá 5. Então, a minha média é igual a 5. A média entre 2, 5, 3, 7 e 8 é igual a 5. Esse tipo de média aqui é chamado de média aritmética ou média simples. Então, eu calculo com somatório de xi dividido por n, somo todo mundo e divido pela quantidade de observações. Essa é a média aritmética. Além da média aritmética, existe também a chamada média ponderada. Qual que é a diferença? Na média aritmética, todos os valores observados no conjunto, eles têm o mesmo peso, a mesma frequência e mesmo peso. Ou seja, todo mundo vale 1 em termos de peso. Então, eu não preciso multiplicar por nenhum peso, porque é tudo igual. No caso de média ponderada, eu vou usar quando tiverem pesos diferentes. Então, por exemplo, se a média de uma disciplina, se a média das notas de uma disciplina, ela considera algum peso, você precisa usar a média ponderada para fazer o cálculo da tua média. Se não considera nenhum peso, o que é esse peso? A diferença de peso entre uma avaliação e outra. Por exemplo, uma prova com peso 2 e um exercício com peso 1. Então, por mais que os dois estejam valendo 10, os pesos são diferentes. Então, nesse caso, tem que fazer as contas da média usando a média ponderada. Se não tem diferença de peso, usa média aritmética ou média simples. Se tem diferença nos pesos, usa média ponderada. E como que eu faço essa média ponderada? Eu vou fazer média ponderada, que é o MP, igual a x1 multiplicado pelo peso do 1, né? O peso da variável 1. Qual que é o primeiro peso? Então, eu multiplico. E depois eu somo com x2 multiplicado pelo seu peso. Depois eu somo com x3 multiplicado pelo peso de x3. E vou somando até xn com peso de n. Porque eu tenho n aí até um valor que não é determinado. Esse n pode ser qualquer quantidade. Então, por exemplo, aqui, ó, um estudante tirou as seguintes notas em 3 avaliações da disciplina de matemática. A disciplina é a mesma, mas foram feitas 3 avaliações com pesos diferentes. A primeira avaliação com peso 2, e o estudante tirou 8. Segunda avaliação com peso 3, ou seja, um peso um pouco maior, e o estudante tirou 5. Terceira avaliação com peso 2 também, e o estudante tirou 6. Então, como que a gente calcula essa média desse estudante nessa disciplina de matemática? A gente vai pegar a nota 1 com o peso dela
e vai multiplicar. 8 é a nota 1, é o meu x1, multiplicado pelo peso da primeira nota, peso 2. Então, 8 vezes 2. E agora eu vou somar com a nota 2 multiplicado pelo peso 2. Nota 2 é 5, peso 2 é 3. E agora eu vou somar com a nota 3 multiplicado pelo peso da nota 3. O peso da nota 3 é 2, então 6 vezes 2. E eu vou dividir por quem? Por todos os pesos somados, o somatório de todos os pesos. Então, eu tenho aqui peso 2, então 2 aqui. Peso 3, soma com 3. Mais peso 2, somo aqui. Então, o que eu vou ter aqui de resultado? 8 vezes 2, 16. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 2, 12. Dividido por 2 mais 3, que é 5, mais 2, 7. Então, eu tenho aqui 16 mais 15 mais 12. O resultado dessa soma dividido por 7. 16 mais 15 mais 12 dá 43. Dividido por 7, a média fica 6,14. Então, um estudante que tirou, numa avaliação valendo 10, ele tirou 8, e essa avaliação tinha peso 2. Na avaliação 2, valia 10, ele tirou 5, e o peso da avaliação era 3. Na avaliação 3, ele tirou 6 e tinha um peso 2, a média dele vai ser de 6,14. Então, agora, vamos ver como que ficaria se essa média aqui não fosse ponderada. Se fosse tudo o mesmo peso aqui, como é que seria? Seria uma média simples, e aí eu faria assim, 8, eu pegaria simplesmente as notas, 8, 5 e 6. Se não tivessem pesos diferentes, se todo mundo aqui fosse peso 1, por exemplo. Mas não é, né? É só um exemplo para você ver a diferença. Então, se todo mundo tivesse o mesmo peso, peso 1, por exemplo, seria 8 mais 5 mais 6, que dá 19, e eu dividiria por quanto? Pela repetição de quantidade de notas. São 3 notas, então eu dividiria por 3. Então, eu teria 19 dividido por 3. Nesse caso, a média do estudante seria 6,33. No caso de média ponderada, a média foi 6,14. Então, normalmente, quando se coloca pesos e a nota do estudante é mais baixa naquela avaliação que tem peso maior, a média ponderada é menor do que a média aritmética. Quando a nota do estudante é maior na avaliação que tem um peso maior, a média ponderada tende a ser maior do que a média aritmética. Então, vamos ver aqui um exemplo que a gente vai calcular. Nesse exemplo, a gente vai calcular a amplitude, mínimo, máximo e média aritmética. Então, nós temos aqui um conjunto de dados que nós vamos considerar para calcular mínimo, máximo, amplitude e média aritmética. Esse conjunto de dados tem 6 repetições, tem x aqui até o x6, do x1 ao x6, então meu n é igual a 6. E aqui o primeiro passo, eu vou ordenar os números em ordem crescente. Então, eu vou pegar o menor número, que é o 4, coloco aqui. Depois eu tenho o 5, trago para cá. Depois, 8. Depois o menor é 13. Depois o menor é 15. E depois o menor é o 17. Então, ordenei em ordem crescente, primeiro passo. Depois que eu ordenei em ordem crescente, eu vou encontrar o primeiro valor e o último valor. Primeiro valor eu vou chamar de mínimo. Primeiro valor é 4, então o mínimo é 4. Último valor, valor maior, é o meu máximo, que é 17. Então, máximo 17. Amplitude é máximo menos mínimo. Então, a amplitude é 17 menos 4, que dá 13. E a média? Como que fica o cálculo dessa média? Para calcular essa média, eu estou pedindo média aritmética. Então, não tem pesos diferentes numa média aritmética. Na média aritmética, os pesos são iguais. Então, eu faço somatório de xi dividido por n. Então, como que eu vou fazer somatório de xi? Pegar 4 mais 5, mais 8, mais 13, mais 15, mais 17. Dividido por n. N é igual a 6. Então, 4 mais 5, mais 8, mais 13, mais 15, mais 17 é igual a 62. Dividido por 6 dá 10,33. Essa é a minha média aritmética entre os números 4, 5, 8, 13, 15 e 17. Agora, um outro exemplo em que nós vamos comparar o resultado
da média ponderada com a média simples. Média simples é a mesma coisa que média aritmética. Então, vamos comparar as notas seguindo média ponderada e média simples. Uma estudante de enfermagem tirou as seguintes notas em 4 avaliações da disciplina de Introdução à Saúde da Mulher. Nota 1, 7, e essa avaliação tinha peso 2. Nota 2, tirou 6, e a avaliação tinha peso 3. A terceira avaliação, ela tirou 6 e a avaliação tinha peso 2. Na quarta avaliação, essa estudante tirou 8 e essa avaliação tinha peso 1. Então, como que a gente vai fazer para calcular? Vai usar a fórmula aí da média ponderada. Valor 1 multiplicado pelo peso, somado com valor 2 multiplicado pelo peso, somado com valor 3 multiplicado pelo peso, somado com valor 4 multiplicado pelo peso, porque são 4 notas. E dividido pelo somatório dos pesos. Peso 1 mais peso 2 mais peso 3 mais peso 4. Então, como que vai ficar? Nota 1 vezes o seu peso. Nota 1, 7, peso 2. Então, 7 vezes 2. Somado com nota 2 vezes o seu peso. Nota 2, 6, peso 3. Somado com nota 3 multiplicado pelo seu peso. Nota 3, 6 multiplicado pelo peso 2. Somado com nota 4 multiplicado pelo seu peso. Nota 4 é 8 e o peso 1. Então, eu vou ter aqui 7 vezes 2, que dá 14. 6 vezes 3, que dá 18. Somado com 6 vezes 2, que é 12. Somado com 8 vezes 1, que é 8. Então, eu tenho aqui 14 mais 18, mais 12, mais 8, dividido por quanto? Pelo somatório dos pesos. Peso, 2, 3, 2 e 1. Então, 2 mais 3, mais 2, mais 1. Então, eu tenho aqui 8. Então, eu tenho os pesos multiplicados aqui pelas notas, dividido pela soma dos pesos. Então, 14 mais 18 mais 12 mais 8 dá 52. Dividido pelo somatório dos pesos, que é 8. 52 dividido por 8 dá 6,5. Então, essa média calculada através de média ponderada, quando o peso é diferente, essa média ponderada dá 6,5. Mas digamos que todo mundo fosse igual, os pesos aqui fossem assim, ó, todo mundo peso 1. Se todo mundo fosse peso 1, todas as avaliações com pesos iguais, eu não preciso multiplicar pelo peso, porque o peso é igual. Então, eu faço o quê? Somatório de xi dividido por n. Então, nesse caso, meu n passa a ser 4, porque eu tenho 4 notas, e eu vou somar todas as notas e dividir por 4, somatório de xi dividido por n. Então, eu pego a primeira nota, que é 7, somo com a segunda nota, que é 6, somo com a terceira nota, que também é 6, e somo com a quarta nota, que é 8. Então, eu faço 7 mais 6, mais 6, mais 8, dividido por n, que é 4. Então, 7 mais 6, mais 6, mais 8, dá 27. 27 dividido por 4 dá 6,75. Então, observem que se todas as 4 avaliações tivessem o mesmo peso, a média aritmética dessa estudante seria de 6,75 nessa disciplina. Como as avaliações têm pesos diferentes e ela tirou a nota mais baixa em uma delas que tem peso maior, essa aqui de peso 3, ela tirou 6, a média dela ficou 6,5. Então, a média ponderada ficou menor do que a média aritmética. Por quê? Porque o peso aqui está considerando. E aí, ela tirou uma nota menor numa das avaliações que tinha peso maior. E a que ela tirou nota maior foi a que tinha menor peso. Então, a média aritmética, nesse caso, a média ponderada, nesse caso, é menor do que a média aritmética. Se os pesos maiores fossem na que ela tirou maior nota, seria o contrário. A média ponderada dela seria maior do que a média aritmética.